com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Graças a Deus. Esta tarde aqui no meu gabinetezinho, mais uma vez, pedindo a permissão para adentrar ao seu lar, para chegar até você com mais uma palavra para nossa edificação. E eu peço que você permaneça conosco, porque Deus tem uma palavra ao seu coração nesta tarde, através da ministração da palavra de Deus. E já agradeço a Leidiane Acioli, que está conosco, e ela nos diz assim: pastor, eu te peço de todo o coração, oração a meus vizinhos que estão doentes, a minha família, o meu filho, pai e minha mãe. Vamos orar. No final desta palavra vamos estar orando por você, Leidiane, em nome de Jesus, e por toda a sua família. Cícera Maria de Souza, ela diz: amém, pastor, a paz do Senhor. Deus lhe abençoe, Cícera. Sem dúvida alguma, Deus vai estar lhe abençoando também. Aleluia. Estamos aqui nos organizando enquanto vê se chega mais alguém aí do outro lado nesta humilde live para ouvir a preciosa palavra do Senhor nosso Deus. Permaneça conosco e Deus vai lhe abençoar de uma forma toda especial. Eu, mexendo aqui nos meus papéis, e encontrei essa apostilhazinha muito antiga, que é da minha própria autoria, né? Apostilha antiga, e nós vamos meditar um pouco a respeito deste tema. O tema é este aqui, ó. Cair pelo poder é de Deus? É uma interrogação. Cair pelo poder é de Deus? Diante de tantas coisas que a gente vê acontecendo nos dias de hoje, eu digo para os irmãos, por onde ministro a palavra de Deus, pela graça do Senhor, que não sei de tudo, posso até ser criticado, mas Santo Agostinho, grande teólogo e pregador do quarto século depois de Cristo, ou antes de Cristo, ele disse certa feita: eu prefiro as críticas do que os elogios, porque estas me corrigem e aquelas me corrompem. Então, não me preocupo se for criticado. Eu digo que não sei de tudo, mas tudo que sei tenho o prazer de ensinar, de passar para os meus irmãos, principalmente a igreja que está sob os meus cuidados pastorais. Pela graça de Deus, já estamos há quase 28 anos nesta caminhada, pregando o evangelho que educa, que moraliza e que prepara o homem para o céu.
E eu prego porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. E quando nós estiver fora da nossa pele, diz a palavra de Deus, nós ainda temos a esperança de ver. Cícera Maria de Souza, amém, muito bom, Deus abençoe. Marciana Lopes, diz, irmão Silvaneide, pastor Leôncio, aqui no Massapê do Piauí, Deus abençoe, irmão Silvaneide, permaneça conosco, viu? Deus lhe abençoe, lhe dê muita saúde e graça para você e para toda a sua família. Também Paula Alencar, ela diz glória a Deus. Então, para você que está chegando agora, observe, eu falei a princípio que, mexendo aqui nos meus papéis mais antigos, achei esta apostilha, que está com muitos anos que eu escrevi com este tema, Cair pelo Poder. É de Deus e eu não quero que você concorde comigo, aceito a opinião dos irmãos, dos amigos que estiverem a nos ouvir através desta palavra, mas devido a tantas coisas que vêm acontecendo, e na época foi o que me inspirou a escrever esta humilde apostilha, foi ver pessoas caindo pelo chão dos cultos, aquele movimento na época estava, como a gente diz, na moda, crente cair. E aí Deus me deu essa inspiração e eu escrevi esta pequena apostilha com o tema Cair pelo Poder. É de Deus. Flávio Henrique Amorim Santos, estou assistindo em instância, lá em Sergipe. Deus abençoe o irmão Flávio, a irmã Nenê, também o irmão Inácio Gomes, Deus abençoe. Os conheço desde quando foi pastor em Itainópolis. Deus abençoe, irmão Inácio, você e toda a sua família, permaneça conosco. Então, observem, cair pelo poder é de Deus. Eu vou ler aqui 2 versículos bíblicos para nos situarmos. Mateus, capítulo de número 2, e o versículo 11 nos diz assim: E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. Ainda no Apocalipse, capítulo 1, e o versículo de número 17, está escrito assim, Apocalipse 1 e 17. 3 versículos para nós nos situarmos dentro desse tema tão palpitante, tão importante. O irmão Tomé também disse que está assistindo lá em Teresina, Deus abençoe. Também o irmão Francisco Bertoldo, Deus abençoe, permaneça conosco. Apocalipse 1 e 17 está escrito: E quando eu, ou seja, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Ainda Apocalipse 5, e o versículo de número 4 está escrito: E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Desculpe aí.
é o versículo de número 14. Eu li o 4, viu? Mas cancele este versículo aí e observe o versículo, capítulo 5, versículo 14, diz assim: E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Glória a Deus. Meus amados, nós vamos fazer aqui um sermão temático, meditando neste tema: cair pelo poder. É de Deus? E você vai meditando aí. Mateus capítulo 2, versículo 11 diz: E entrando na casa acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. A palavra cair, ou o verbo cair, no original grego é presolis prosexan, que significa cair prostrado em sinal de devoção ou de reverência. Observem este detalhe importante a respeito do verbo cair para você se situar aonde nós queremos chegar. O verbo cair aparece na Bíblia cerca de 518 vezes, sendo que 400 vezes aparece no sentido negativo. Por exemplo, cair da presença de Deus, cair do pecado, cair em enfermidade, etc. Outras 100 vezes refere-se à queda de objetos, como a casa caiu, cair em pecado, ou fenômenos da natureza. Aleluia, casa caiu e outros fenômenos da natureza que se refere a cair. Observe, apenas 18 vezes aparece no sentido positivo, como a semente caindo em boa terra, Mateus 13 e 8, e etc. Dessas 518 vezes, só 11 vezes se refere a homens de Deus que caíram. E observe este rápido detalhe aqui que eu quero citar. Destas 11 pessoas que caíram, nenhuma caiu de costa, nenhum pulou para depois cair. Geralmente caíram quando estavam a sós com Deus. Nenhum recebeu incentivo para cair, nem sopro, nem empurrão e nem toque de paletó. Observem, nenhum caiu de costa. Quando alguém cai de costa no culto, de todo jeito a gente já fica pensando: meu Deus, será que é Deus? Será que é o Espírito Santo? Nenhum pulou para depois cair ou receber um incentivo. Quando eles caíram, geralmente estavam a sós com Deus. Não eram em cultos. E nenhum recebeu incentivo para cair, nem sopro, nem empurrão e nem toque de paletó. Agora, observem mais um detalhe. Os que ministram, os obreiros, que ministram esses temas, cair pelo poder, eles são tratados com
como eles são tratados, são apreciados pela plateia como obreiros super-heróis. O povo acha que é uma vantagem cair, fulano de tal, quando prega o povo cai e tal. Mas outros acham que as pessoas que caem são consideradas como más espirituais, e os que não concordam com tais práticas, eles são taxados de radicais, apaga-fogo, quadrados, tradicionais e bitolados. Já vi alguém dizer assim: pastor fulano de tal é bombeiro, apaga o fogo. Aquilo é muito radical, outro é quadrado, é tradicionalista ou bitolado. Mas eu quero dizer um detalhe. Você que gosta de apologética, adquira o livro do pastor Osiel Gomes com o tema Mais Palavras e Menos Movimento. Você vai aprender muita coisa para a sua edificação. Mas um detalhe que eu quero mostrar para os irmãos é que a vida espiritual do crente não se resume a momentos de emoção ou espetáculos, mas depende do constante crescimento na fé. Se você pegar a sua Bíblia e ler 1 Pedro 3, de 17 a 18, você vai encontrar escrito assim: portanto, sabendo isto, de antemão guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora, como no dia da eternidade. A graça, sem o conhecimento ou sem a sabedoria, ela vira fanatismo. E a sabedoria sem a graça, ela vira formalismo. Então nós não podemos separar. Aonde você vê falar da sabedoria, você vai ver que o poder andava junto. Crescei na graça e no conhecimento. A graça vem pela oração, pelo jejum, pela consagração, e o conhecimento vem pela leitura, pela dedicação, pela pesquisa. Então não podemos se apartar desta palavra. Já disse: dos preceitos dos teus lábios eu nunca me apartei, e a tua palavra eu prezei mais do que o meu próprio alimento. Então nós precisamos crescer na graça, mas também no conhecimento, porque a gente vê tanta aberração, tantas coisas por aí afora, que a gente que tem uma certa experiência, já estamos com a cabeça branca, quase 30 anos de caminhada, 31 anos, não somos mais tão crianças assim para engolir qualquer coisa, né? Está também a irmã Melri Souza Silva, ela diz: a paz do Senhor, Deus abençoe. Acho que é a irmã que é Messê, lá em Fortaleza. Francisco Bertoldo, lá em Tainópolis. Deus lhe abençoe também, meu querido irmão. E aí, o exemplo de pessoas que, segundo a Bíblia, cresciam na graça e no conhecimento. Se você ler 1 Samuel 2,26, você vai encontrar a expressão: e o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como para com
os homens. Samuel tornou-se profeta, mas Deus começou a lhe usar e ele foi crescendo. Aleluia. E se fazia agradável. Já Lucas 1,80, referindo-se a João Batista, diz: e o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve no deserto até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. João crescia, como diz a palavra, e o menino crescia e se fortalecia em espírito, aleluia, e se robustecia em espírito, e esteve no deserto até o dia em que havia de se mostrar a Israel. Já Lucas 2,40 refere-se a Jesus de Nazaré, quando ele diz: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ainda no versículo 52 diz: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça, tanto diante de Deus como também dos homens. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então nós temos que se apresentar diante de Deus, mas também diante dos homens. Veja que Jesus perguntou aos seus próprios discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então ele queria saber o que o povo estava vendo nele, achando dele, e nós precisamos também ter esta preocupação. Já vi alguém dizer, e até tem um hino por aí que diz que eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Preciso sim. A Bíblia diz que mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. É preciso você se preocupar com o seu caráter e também com a sua integridade, que os homens nos vejam como ministros do Evangelho e dispenseiro dos mistérios de Deus, diz a palavra do Senhor. Então, cair pelo poder é de Deus. Olhe, eu quero mostrar para você o verdadeiro avivamento está na palavra de Deus. Jó 34, e o versículo 3 está escrito: porque os ouvidos provam as palavras, como a língua prova o paladar ou o alimento. Então, o verdadeiro avivamento, ele procede da palavra de Deus. A palavra de Deus, o que ela faz na vida da pessoa que se liga com ela? A palavra, ela ilumina. Salmo 119, e o versículo 105 está escrito assim: ó, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E o versículo 130 do mesmo salmo diz: a exposição das tuas palavras, ela dá luz e dá entendimento a os simples. A palavra de Deus também diz em João 15, e o versículo 3, ele diz: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho dito. Então, a palavra ilumina, a palavra purifica e a palavra vence o inimigo. Observe em Mateus 4, de 4 a 11, que Jesus venceu o inimigo só dizendo assim: ó, está escrito.
está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, diz Paulo, a palavra é a espada do Espírito com a qual poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, nós precisamos, aleluia, estar ligados, ter conhecimento desta palavra. Agora, nós não precisamos de emocionalismo, não. Para sermos renovados espiritualmente, precisamos entender que não é a emoção que traz o Espírito Santo, mas o Espírito que traz a emoção. Observe o avião a jato, o jato daqueles, quando ele voa, a fumaça e o barulho, eles ficam atrás, mas a força e o poder vai na frente. E muitas vezes você pega uma lata de querosene seca, bate nela e faz muito barulho, mas está seca. Porém, ela cheia, é bem menos o barulho, mas está cheia. O peso você sente quando você bate naquela lata. Então, lata seca, ela faz muito barulho também. E não é isso que acontece. É como um avião. A força, o poder tem que ir lá na frente no motor. E o barulho é o resultado da força do motor. Então, tem pessoas que ele faz barulho querendo que aconteça um poder. Mas o poder é que traz o barulho e não o barulho que traz o poder. E há um adágio popular que diz que muito trovão é sinal de pouca chuva. E quando vem a chuva com muito trovão, pode ficar certo que é uma tempestade, e geralmente as tempestades ela traz prejuízo para a lavoura. Nós conhecemos 1 Reis 19, de 11 a 6, e Deus fala no relâmpago e no trovão, mas ele fala também na voz suave e mansa. Elias estava numa caverna e ele viu um terremoto, viu um vento, viu uma tempestade arrancando o pau por a raiz. Ele botou a cabeça fora e Deus não estava naquele movimento. Depois ele ouviu uma voz suave que dizia: Elias, Elias, que fazes aqui? E ele ouviu a voz de Deus naquela voz suave e mansa. Quem conhece a história sabe do que eu estou falando. Então, uma pequena nuvem pode trazer uma tempestade ou uma grande chuva. 1 Reis 18, de 44 a 46. Quando Elias chegou cheio de ousadia e profetizou diante do rei Acabe, dizendo: olha, aqui não vai mais chover, senão segundo a minha palavra. Olhe que autoridade, que ousadia do profeta. E a palavra de Deus mostra que 3 anos e 6 meses não choveu. E depois Elias orou a Deus e Deus mandou chuva. E quando tudo estava muito difícil, a palavra de Deus mostra que o auxiliar de Elias, ele viu uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas eu acredito que ele pensou: ali é a mão de Deus. E ele orou e a chuva caiu com abundância naquela região. Agora observe, Tiago escreveu dizendo: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou outra vez, e Deus mandou a chuva, a terra produziu, e o que nos chama a atenção é que diz que ele era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Agora observem,
Elias era magrinho. Por quê? Pastor, o senhor não sabe. Mas como é que se ele fosse gordinho, ele ia meter a cabeça dentro dos joelhos? E diz que ele meteu a cabeça entre os joelhos e orou a Deus. Deus ouviu a sua oração e mandou chuva no tempo certo para se cumprir a palavra de Deus. Ele dizia, aqui não vai chover, senão segundo a minha palavra. Ele dizia assim, porque ele sabia que a palavra de Deus estava nele. Aleluia. Sueli Félix, Deus abençoe. Esdra, Deus te abençoe, meu querido. Forte abraço, viu? Deus abençoe você, sua esposa, seus filhinhos. Estamos juntos em Cristo, orando uns pelos outros. A vitória é nossa, debaixo do sangue de Jesus Cristo. Então, observe, uma pequena nuvem pode trazer uma grande chuva. Louvado seja o nome do Senhor. Era uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas observem outro detalhe. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele rejeitava esse comportamento. E a prova disso é que não se apresentava como super-herói, mas com fraquezas e limitações, pois o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, de 9 a 10, e também nas dificuldades, 2 Coríntios 11, de 23 a 27. Aleluia. E esse era o segredo de uma vida cheia de obstáculos, porém vitoriosa na presença de Deus. Mas, de vez em quando, ainda a gente percebe, aparecem aqueles que se apoiam na passagem de 1 Coríntios 14, 32, que diz, e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Outros dizem, João 3:8, o vento assopra onde quer, e esquecem 1 Coríntios 14, 33, que diz assim, Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. E ele diz no versículo 40, aleluia, quando ele diz no versículo 39, se alguém se diz ser profeta ou espiritual, reconheça que estas são palavras do Senhor. E aí no versículo 40, ele diz, olha, ou 39 a 40, ele diz, não proibais o profetizar, nem falar em línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Não podemos fazer as coisas desordenadamente. Eu vi o pastor João Bispo de Azevedo uma vez dizendo, quando ele foi batizado com o Espírito Santo, ele entrou debaixo de um banco, saiu com ele nas costas, quebrou o banco. Mas porque ele não tinha tanta experiência, e ele dizia, se toda vez que o Espírito se apoderar de mim, eu quebrar um banco, daqui a pouco não tem mais em que os crentes sentar. Então nós temos que fazer tudo decentemente e com ordem. Aleluia. A palavra de Deus diz, eu sei que o Espírito, ou seja, eu sei que o Espírito de Deus não está sujeito a ninguém, mas já li de Gênesis a Apocalipse e não encontrei o Espírito de Deus inspirando ninguém para fazer coisas erradas. Quando você vê uma coisa errada dentro da igreja, não fique pensando que é o Espírito de Deus, e é por isso que João disse na sua epístola 4:4, ele diz assim, filhinhos, não creiai em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. O espírito do profeta, ele está sujeito ao profeta.
Você não pode dizer, não, é porque eu me descontrolei, eu fiquei fora de si. Não, Deus não usa ninguém descontrolado. Ele usa o homem em sã e bom senso. O seu espírito está sujeito a você. Você pode dominar, pode se controlar. É um dos frutos do Espírito Santo na vida do crente, é o domínio próprio, equilíbrio, temperança. Então não é de qualquer jeito que nós vamos se comportar e achar que Deus está sujeito. O Espírito de Deus não é sujeito a ninguém. Mas você vai ler do Gênesis ao Apocalipse e você não vai ver Deus inspirando ninguém para fazer coisas erradas. Aleluia. Sempre que o Senhor soprou, foi dando vida, levantando os caídos. Você vai ver Gênesis 2:7, Cantares 4, de 15 a 16, Ezequiel 37:9, João 20:22, Atos 2:2 e Jó 33:4. Você não vai ver estas referências todas mostrando de pessoas que caíram, que ouviram a palavra de Deus, mas nenhum caiu desordenadamente fazendo coisas erradas. Por exemplo, Ezequiel, quando ele caiu, a Bíblia diz que o Espírito entrou nele e disse: Filho do homem, põe-te em pé, porque ele não quer ninguém caído, e eu falarei contigo. Salatiel Ribeiro, Deus lhe abençoe também, viu? Forte abraço. Aleluia. Então, alguém diz, mas como Paulo caiu? Eu vou mostrar um pouquinho dos detalhes a respeito da queda do apóstolo São Paulo, para que você entenda. Olha, no momento da sua conversão, Atos 9, de 4 a 8, é necessário entender que se tratava de um pecador, um perseguidor, que a partir daquela experiência tornou-se um grande pregador da palavra de Deus. Contudo, a Bíblia não registra outra situação em que o apóstolo tenha caído, ou que tampouco tenha feito apologia a tal prática. Atos 20:20 está escrito que Paulo não deixou jamais de anunciar tudo que era proveitoso, todas as coisas proveitosas, e de casa em casa. Está escrito que ele ensinava publicamente e de casa em casa. Agora observem isso. Aleluia. Se tal costume fosse útil, o apóstolo teria recomendado aos obreiros que ministrasse o cair pelo poder, fato não ocorrido em qualquer de suas epístolas. Você não vai encontrar na Bíblia Paulo, ele caiu, mas você não vai encontrar ele fazendo apologia ou defendendo esta prática. Você não encontra nas cartas paulinas nenhum incentivo ao obreiro cair na presença de Deus. Aleluia. Agora, eu quero dizer uma coisa. Pode alguém ficar dizendo, não, mas eu já vi fulano caindo e tal, e o pastor Leôncio anda dizendo que não cai. Escute como eu estou falando. Aleluia. Não é uma doutrina, uma base. Agora, não quero com isso dizer que um servo de Deus, aleluia, não possa cair. Escute isso aí para depois você não se embaraçar. Eu não quero dizer que um crente, que um servo de Deus não pode. Eu já preguei e já vi alguém cair.
Aleluia. Agora, o fato, ou seja, não quero com isso dizer que um servo de Deus não possa cair, porém queremos mostrar que todas as pessoas que caíram na Bíblia tiveram profundas experiências com Deus. Entenda isso. Todas as pessoas que passaram pelo processo de cair, eu já disse, nenhuma caiu de costa, nenhuma foi incentivada, nenhum pulou, nenhum caiu em culto, caía quando estava a sós com Deus, nenhum levou sopro, empurrão, o toque de paletó para cair, caíram quando estavam a sós com Deus, mas com o rosto prostrados aos pés do Senhor, em sinal de adoração. E eu já mostrei em alguns versículos. Agora, todos os homens que caíram, eles tiveram temor. Observem Daniel, capítulo de número 10, de 11 a 12, está escrito assim. Aleluia. E me disse, Daniel, homem muito amado, o desejado, está atento à palavra que vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Observem que todos os homens que tiveram experiências profundas com Deus e caíram, tiveram temor, tiveram este medo. Ele disse que ficou se tremendo. Moisés, quando viu a sarça pegando fogo, se lê Hebreus 12, 21, ele disse, eu estou todo trêmulo e atemorizado. Ele teve medo quando esteve diante daquela visão. Aleluia. Outro detalhe, todos os homens que caíram diante de Deus, além de ter um medo, um temor, eles viram alguma coisa. Entenda, todos viram alguma coisa. Uma vez, tivemos num trabalho numa cidade, e eu vi cair 19 pessoas. E um dos crentes que andava comigo, eu caí e tal, e eu perguntei, o que foi que tu viu? Ele disse, não vi nada. Eu fiquei só aquele escuro e com medo de alguém pisar para o Senhor. Ele tem razão, você fechou os olhos, ficou tudo escuro. Mas o que tu viu? Aí ele disse, não vi nada, fiquei só com medo de alguém me pisar. Então ele caiu, não teve medo, não viu nada, e todos os homens que tiveram experiências com Deus, eles tiveram temor e viram alguma coisa ou ouviram uma voz. Que foi que você ouviu? Só o barulho do povo, mas não ouviu a voz de Deus. Então observem, Daniel 10:8 está escrito assim, e fiquei, pois eu só, e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura, em desmaio, e não tive força alguma. Agora observe o versículo 9. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra. Não foi de costa, não foi alguém que empurrou, passou uma rasteira, não foi ninguém que jogou um paletó nele, ele estava a sós com Deus, teve a visão, quase que desmaia,
mas ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra. Profundamente adormeci, e eis que uma mão me tocou e fez-me que movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, servo, homem muito desejado, está atento às palavras da voz e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo, estava eu tremendo. Aleluia! Não sou eu que estou inventando, é a palavra de Deus que está nos revelando estes segredos. E se você ler Isaías 6, de 1 a 6, você vai ver também quando Isaías teve a visão do trono de Deus, ele caiu, mas ele ouviu uma voz que dizia, aleluia, ele disse: sai de mim que vou perecer. Por quê? Certo teólogo, ele diz que a viagem mais longa que nós fazemos é para dentro de nós mesmos. Isaías estava só: ai daqueles que puxam a corda da iniquidade, ai daquele que chama o certo de errado e o errado de certo, ai daqueles que decretam leis injustas ou imorais, ai daqueles que se levantam cedo e seguem a bebedice. E ele foi uma série de ais. Se você ler lá no capítulo 6 de Isaías, você vai ver. Até que uma hora ele deu uma olhada introspectiva para dentro de si e ele disse assim: ai de mim, que vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor e eu vou morrer, porque está escrito que ninguém viu Deus e quem vê morre. Então eles vão morrer, mas Deus enviou o anjo, foi lá no altar, pegou aquela brasa viva com uma tenaz, tocou nos lábios do profeta e disse: olha, isto te tocou e a tua iniquidade foi tirada. Quando ele se viu purificado, aí ele ouviu uma voz que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Aí Isaías agora, purificado da sua iniquidade, ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim e eu irei. E quando você lê o capítulo 58 de Isaías, se não me foge a memória, você vai encontrar uns versículos onde ele mostra para que a glória do Senhor resplandeça sobre a sua vida, você seja abençoado e bem-sucedido. Você tem que tirar o estender do dedo, você tem que deixar de falar aquilo que você quer, de ir para onde você quer, mas fazer como ele: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim e eu irei. Antônia Helena Arraes, Deus abençoe, irmã Antônia, Esda Brito, Salatiel Ribeiro e também a Dalzija Silva. A paz do Senhor, pastor Leôncio, que Deus abençoe sempre. Deus abençoe a senhora também, muito obrigado. Então observem, todos os homens que caíram tiveram temor, viram alguma coisa ou ouviram alguma voz. Se lê no Êxodo 3 e 2, Isaías 6 e 8, Ezequiel 1 e 28 e 2 aos Coríntios 12. E o versículo 4, quando Paulo disse assim: eu conheço um homem, não sei se na carne ou fora do espírito, ou fora da carne, se no espírito ou fora do espírito. Uma coisa eu sei, ele foi arrebatado ao terceiro céu e ele viu coisas inefáveis que não era nem lícito contar, mas por causa da excelência da visão, para que ele não viesse a se exaltar, a Bíblia diz que Deus lhe deu um espinho na carne, que os teólogos têm estudado para descobrir. Cada um traz a sua especulação, a sua opinião, o seu pensamento, mas o que a Bíblia diz é que era um espinho na carne e era um emissário de Satanás que veio para lhe esbofetear.
de forma que quando ele pensava que ele estava forte, ele estava fraco. Agora, quando ele pensava que estava fraco, aí ele estava forte, porque a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza do homem. Nós temos esta excelência, que é o poder de Deus nas nossas vidas, mas Deus não usa vaso de cristal, de ouro, de prata, Deus usa vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não do vaso. Um outro detalhe, todos os homens que caíram na Bíblia tiveram a vida transformada, aleluia, e nenhum caiu só para se empoeirar. Imagine, você está em casa, aí tem um trabalho, você vai para a igreja, tudo bonitinho, com a sua esposa, com seus filhos, aí começa o reteté, como alguém diz, e de repente alguém começa a rodar. A gente vê isso todos os dias. Alguém pula, perde o controle emocional, daqui a pouco cai, fica bolando no chão, como eu falei a princípio, eu vi 19 pessoas caídas no chão. Depois, no outro dia, tinha um pregador muito ético, muito sábio e muito ousado por Deus, e botaram uma lona para o povo não ficar empoeirado. Então aquele pregador, não precisa lona não. Deus não me chamou para derrubar ninguém. Ele me chamou para levantar. Aí eu lembrei do profeta Ezequiel, quando eles caíram com o meu rosto em terra, mas o Espírito entrou em mim e disse, filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Aleluia. Deus quer ver nós de pé. E ele disse, quem está em pé, olhe que não caia. Deus não veio para derrubar, ele veio para levantar. Jesus disse, eu vim foi para dar vida, e vida com abundância. Pastor Orlando Bonfim, meu amigo, meu companheiro, nós somos da mesma safra, viu? Da mesma geração. Deus abençoe, pastor Orlando. Estamos juntos, distante um do outro, mas em espírito nós estamos unidos, orando uns pelos outros para que Deus nos dê a sua vitória. Então, irmãos, qual é o propósito de Deus em derrubar alguém? Aleluia! Qual o propósito de Deus? Você vai ver Isaías 6:8, que ele disse, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então, a Bíblia diz em 1 Coríntios 12:7, que Deus não faz nada inutilmente. As poucas vezes que a Bíblia fala de uma manifestação sobrenatural de Deus na vida de um indivíduo, foi sempre em razão de algum elevado propósito. Você vai ver 12:7 de 1 Coríntios, que ele dá o Espírito para aquilo que é útil. Deus não derruba ninguém só para ele se empoeirar, ficar bolando como um porco, como um bruto qualquer, e depois, não, eu derrubei só para mostrar que ele... Não, Deus não derruba ninguém. E quem cai não significa que ele é mais espiritual do que ninguém, ou que ele é um super-homem de forma alguma. Paulo não incentivou, não pregou, e nem ensinou nenhum dos seus discípulos a pregar esse tipo de mensagem ou esse tipo de tema. Cair pelo poder é de Deus, como teve uma época que isso estava na moda. Aleluia. Venha que você vai cair no poder. Aleluia. Mas o propósito de Deus é isso. Olha, todos os homens que passaram pela experiência de vivenciar a presença de Deus, consta da Bíblia, que após a experiência foram transformados. Todavia,
Isso não quer dizer que devemos viver atrás de experiências mágicas com Deus, como se elas pudessem mudar a nossa vida, em vez de viver uma vida cristã no seu dia a dia, aprofundando, ou seja, e aprofundando no conhecimento da palavra de Deus e da pessoa de Jesus Cristo. Interessante. Qualquer experiência sobrenatural, escutem isso, qualquer experiência sobrenatural com Deus, que não redunde em missão, transforma-se em autoglorificação e causa deslumbramento. Por isso mesmo, Deus sempre cuidou para que suas revelações não se tornassem troféus para ninguém, mas que se tornassem compromissos missionários. Quando Ezequiel caiu, que ele conversou com Deus, Deus mandou ele se levantar, ele disse, vai, pregue a casa rebelde de Israel, quer eles ouçam, quer deixem de ouvir. São um povo rebelde, de semblante duro, mas eu vou fazer duro como um diamante, ou como ponteiro de diamante. Jeremias, da mesma forma, Deus prometeu estar com ele. Daniel, Deus mandou ir pregar. João, da mesma forma. São muitas as experiências, mas, aleluia, todos os homens que tiveram esta experiência tornaram-se missionários, grandes pregadores da palavra de Deus. Em Daniel, aleluia, capítulo 8 e 18 mostra que o profeta caiu, mas ninguém assoprou para derrubá-lo, aleluia, e imediatamente o Senhor o levantou, aleluia. Mas nós podemos ver homens que tiveram experiências com Deus, tanto na Bíblia como fora da Bíblia, que não precisaram destas coisas. Aleluia. No versículo 17, o versículo anterior diz assim, que Daniel, por espontânea vontade, caiu de joelho, prostrado em sinal de adoração. No capítulo 10, versículo 9, Daniel caiu para a frente com o rosto em terra, bem diferente dos que caem para trás. Aleluia. Em Ezequiel 1, 28, 3, 23, e o versículo 40, capítulo 43, e o versículo 3 também diz, o profeta caiu com o rosto em terra em sinal de reverência. Isso nada tem a ver com as hipnoses ensinada por pastores americanos que exercitam, aleluia, a parapsicologia. Pior que alguns brasileiros irreverentes procuram imitá-los. Diáconos usam lençóis para cobrir a nudez das pessoas, outros pegam pelos pés e mãos, como se pega um bruto qualquer. Medite você agora, saindo de sua casa, para adorar a Deus ao ar livre, todo limpinho, e depois cair no meio da multidão e ficar rolando no chão, sendo pisado, e o pior que depois se pergunta o que foi que ele viu ou ouviu, e a resposta é nada. Como eu já perguntei para alguém, e eu perguntei, para que foi que você caiu? Foi só para ficar empoeirado? Foi só para mostrar que é espiritual? Queridos, não esqueça, a Bíblia em Josué 1 e 8, também o Salmo 1 e o versículo 2, e também 1 Timóteo 4, de 15 a 16. Paulo disse a Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado. Aleluia. Como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Aleluia. Josué 1 e 8 diz, olha, não te aparta do livro desta lei,
Salmo 1 e o versículo 2 está escrito: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Glória seja dado ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então é necessário invocar os fundamentos da hermenêutica, que diz que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Esta é a segunda regra da hermenêutica, que é uma das mais fundamentais para quem quer aprender a pregar a palavra de Deus. Inclusive, em outra oportunidade, quem sabe, eu vou trazer uma palavra a respeito do Evangelho, a homilética e o pregador. Uma simples síntese acerca deste costume, como você se comportar no altar, na igreja, com o microfone diante, como você se sentar, e assim sucessivamente, como você preparar um sermão. Tem pessoas que não sabem, ele tem que pelo menos saber, conhecer o tipo de sermão, se ele está fazendo um sermão temático, um sermão expositivo ou um sermão textual, saber fazer as divisões, saber o que é uma palavra, o que é uma saudação, saber o que é uma mensagem da parte de Deus, como começar, e daí por diante, para que ele se torne um verdadeiro pregador. Aleluia! Aleluia! O irmão pastor Orlando, meu amigo, está dizendo: nem tudo que é sobrenatural é de origem divina. É verdade, pastor Orlando, eu concordo com você em número, gênero e grau. É por isso que João disse: não creiai em todo espírito, mas provai se o espírito é de Deus. A Bíblia diz que o diabo se transforma em anjo de luz, aleluia, e faz até cair fogo do céu, diz a palavra do Senhor nosso Deus, e nós não podemos deixar. A irmã Zilaide Araújo também está ligadinha conosco, graças a Deus. Deus abençoe a irmã Zila. E aqui, continuando, para nós chegar aqui no final da nossa live desta noite, aleluia, nós vamos dar sequência. Deus abençoe a irmã Zile, ela diz: Deus abençoe, pastor. Mas é necessário invocar os fundamentos da hermenêutica. Eu falei a princípio que diz que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, a fim de dizer que as experiências dos homens mais santos que já passaram pela história, que deixaram rastros de fé e devoção, não podem servir de elementos prova para afirmar que uma prática cristã é realmente bíblica, uma vez que a igreja no passado passou por essa ou aquela experiência. Nem mesmo a experiência dos grandes homens de Deus, nem todas elas podemos dizer que elas são bíblicas, porque eles fizeram um bom trabalho, mas teve coisas. Nós somos humanos e temos as nossas falhas. Aleluia. Agora, Paulo dizia: eu digo isso concernente a mim e a Apolo, para que em mim aprendais a não ir além daquilo que está escrito. Deus abençoe a irmã Maria Teodório. Deus abençoe o pastor Vanderlei, a irmã Ruth, toda a sua família também, lá no Pau Ferro. Forte abraço, meus companheiros. Aleluia. Porque nem tudo que a história conta, embora tenha conteúdos riquíssimos, serve de orientação e padrão para a nossa orientação. Ou seja, serve de padrão para nós. A nossa orientação vai além de uma experiência qualquer.
Você tem uma experiência, eu tenho outra, mas o padrão, o manual, a bússola que rege a nossa palavra, que rege a nossa vida, é a palavra de Deus. Está de acordo com a palavra ou é só minha experiência? Posso até ter a experiência, mas não serve como base para você, porque a base para tudo é a palavra de Deus. Por isso Deus disse a Josué: não te aparta do livro desta lei, medita nele de dia e de noite. Aleluia. Isso porque nem tudo que a história conta, embora tenha conteúdos riquíssimos, serve de orientação e padrão para nós. A nossa orientação vai além de uma experiência qualquer, pois não somos nós que determinamos o que a Bíblia tem ou pode nos dizer. Aleluia. Mas a Bíblia é quem determina o que nós podemos e devemos dizer. Eu não posso adequar a palavra de Deus ao meu modo de pensar, aquilo que eu acho ou que penso. Estive mostrando Daniel, Ezequiel, Paulo, João e outros servos de Deus que tiveram experiências na Bíblia que caíram, e como falei a princípio, nenhum caiu de costa, nenhum foi incentivado, nenhum foi empurrado, nenhum recebeu toque de paletó, nem rasteira, nenhum caiu em cultos, caiu quando estava sós, experiências com Deus. Todos tiveram medo, todos tiveram experiência com Deus, viram ou ouviram alguma coisa. Aleluia. E homens odiernos, que eu respeito, que eu tenho muito estima por eles. Escrevi aqui alguns colegas que para mim são exemplos para todos nós. A irmã Marilene Almondes, lá em Piranga também, diz: pastor, estou ouvindo, boa palavra. Mas eu quero citar aqui apenas o nome de alguns obreiros, já praticamente da nossa geração, que nós nunca presenciamos esses tipos de coisas e eles foram abençoados e bem-sucedidos sem precisar fazer esse tipo de movimento. Por exemplo, pastor Nestor Henrique Mesquita, reverendo pastor Nestor Henrique Mesquita, nosso presidente, eu nunca vi ele com essas meninices pulando, empurrando, soprando, levanta, senta, riba o braço, faz aquilo, nunca vi. O pastor Paulo Belisário de Carvalho, de saudosa memória, nas suas ministrações, aquele homem sisudo, tranquilo. Pastor Zé Carlos de Lima, lá da Paraíba, um exemplo de homem de Deus. Pastor Estevão Ângelo de Souza, para mim, tudo que ele fazia, até os gestos que ele fazia no altar da igreja, era santo. Eu amava ouvir aquele servo de Deus pregando a palavra de Deus. Aleluia. Pastor Firmino de Anunciação Gouveia, outro dia eu vi ele já velhinho pregando, ou seja, dando uma palavra ainda na internet. Fiquei alegre por saber que ainda está no nosso meio. É um dos ícones da Assembleia de Deus também. Aleluia. Pastor José Leôncio, já de saudosa memória, pastor presidente no Pernambuco, um outro exemplo. No dia que eu fui separado para o ministério, Deus usou aquele homem para falar profundamente. O pastor José Amaro do Pernambuco também. Pastor José Marcelo do Nascimento, amigo de infância, nosso amigo, para mim um grande pregador, um homem eu diria, de um caráter muito bonito, eu acho bonito a maneira, o comportamento deste servo de Deus, mas nunca vi ele pulando, fazendo esse tipo de coisa, porque ele é um homem ético e reverente a Deus.
pastor Luiz Pereira de Souza, de saudosa memória também, irmão sabe, um grande trabalho que ele fez em todo o nosso Piauí, principalmente na cidade de Picos. Nunca vi aquele homem de Deus pulando e fazendo estas aberrações. O pastor Claro Araújo, grande homem de Deus também, servo de Deus, nunca vi ele fazendo estas coisas. Pastor José Gonçalves de Souza, pastor de Parnaíba e vice-presidente, segundo vice-presidente da nossa CEADEP, nunca vi, aleluia, ele fazendo esse tipo de coisa. O reverendo pastor Domingos Filomenos de Almeida, meu professor, meu patriarca, nunca vi uma meninice naquele homem, aleluia, quando pastoreava a Igreja de Deus na cidade de Marcolândia, aonde nasci na fé. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Alcebiades Vasconcelo, aleluia, também um grande homem de Deus que tinha muita reverência no ministrar da palavra. Pastor Carlos Padilha de Siqueira e etc. Todos estes pastores foram e são dignos de ser imitados, como a Bíblia diz: imitai a vossos pastores, sujeitai a vossos pastores a fé dos quais, não é o pulo, essas coisas, não, a fé dos quais imitai, olhando para a sua fé e a maneira de viver, como ele se comportava. Então todos estes homens foram e são dignos de ser imitados, foram bem-sucedidos sem pular, sem cair de costa e sem fazer gestos inadequados. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe ajude, aleluia, que você medite nestas palavras que eu proferi, aleluia, e Deus vai lhe abençoar. Mas se você não concorda com esta palavra, você não vai deixar de ser meu amigo. Eu termino aqui, escrevi aqui uma palavra que diz assim, ó: se você cair, baseado no hino de Elias Silva, ele dizia assim, ó: se você cair, ele te levantará. Jesus veio foi para levantar e não para derrubar. E está escrito na palavra de Deus, aleluia, aleluia, o justo 7 vezes ele pode cair, ou ele cai 7 vezes e se levantará, não ficará prostrado. Não é assim, o cair é do homem e o levantar é de Deus, não. O justo cai, mas ele não fica prostrado. Às vezes por uma topada, por um movimento, por um descuido, ele pode cair, mas ele nunca fica prostrado. Ele vai se esforçar, ele vai caçar um meio de se levantar. Aleluia. Aí Deus o ajuda e ele se levanta. O justo cai 7 vezes e não fica prostrado. Aleluia. Provérbios 24:16. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor sustém com a sua mão. Salmo 37:24. Há quem diga que o cair é do homem, porém o levantar é de Deus. Mas faça a sua parte. Lembre-se do filho pródigo: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Lucas 15:18-19. Isto é o que chamamos de arrependimento. Humildade, como Davi, Salmo 51, e o versículo 4, que confessa como Jonas, aleluia, que caiu e assumiu a responsabilidade, aleluia, e não ficou prostrado, aleluia. Então, aqui nós tínhamos ainda um exemplo, mas eu não vou citar aqui, a respeito do arrebatamento de espírito. O arrebatamento de espírito é diferente do que a gente vê aí quando João diz que foi arrebatado em espírito.
A palavra de Deus diz que ele caiu como morto. Aleluia. Daniel disse que entrou em estado de desmaio quando teve a visão. Mas uma vez eu vi alguém cair e ele ficou tremendo a perna como um bode quando leva uma cacetada ou um porco. E aí fica naquele movimento e tal, e alguém diz, alguém foi arrebatado. Quando a gente é arrebatado, o espírito sai. Então você fica como morto. João diz, cair como morto. Ele foi arrebatado, foi ao céu. Jesus lhe revelou os mistérios do Apocalipse, diferente das pessoas que caem, fica tremendo a perna, tremendo o olho. Não, o espírito saiu, o corpo fica inerte. Aleluia. Fica no estado de êxtase, fora de si. O espírito pode andar por onde andar. Quando o espírito voltar como aquele menino, aí o espírito entrou nele e ele reviveu. Então, arrebatamento de espírito é uma coisa que acontece, pode acontecer com qualquer um servo de Deus. Aleluia. Mas não para cair, ficar tremendo a perna, estribuchando, bolando pelo chão. Isso aí não é coisa de Deus, não. Que Deus lhe abençoe. Que Deus lhe dê graça. Espero ter lhe ajudado com esta humilde reflexão desta tarde, já entrando na noite. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos e internautas que aí do outro lado estiveram conosco ouvindo a palavra do Senhor nosso Deus. Vou fazer uma oração por você, pedindo ao nosso Deus querido e santo que lhe abençoe. Está aqui a minha pequena miniatura, aleluia, que fizeram para mim aqui, o pastor com o microfonezinho na mão. E agora eu vou orar por você, para que Deus lhe abençoe, lhe dê graça. E Osiel Souza Fontes, Deus abençoe. Ele diz amém, pastor. Edilene Arraes, Deus abençoe. Josefa Anita, Deus abençoe você também. A paz do Senhor, meus irmãos. Coisa maravilhosa é estarmos aqui ouvindo a palavra do Senhor nosso Deus.